Olá! Hoje eu não tô só dividindo essa bancada, eu não sou entrevistadora, mas sim coautora desse livro, junto com essas maravilhosas, Josélia e Patrícia, do livro Somos Fodas, volume 4, onde a gente conta aqui, junto com outras coautoras da Europa inteira, do Brasil, inclusive, também, um pouco sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho. Cada uma tem uma coisa peculiar para falar, não é isso, menina? É sim! Com certeza. Elas duas maravilhosas, elas já passaram aqui no podcast, já contaram muito, mas sabe que a nossa vida, a gente sempre tem coisas pra falar, coisas pra contar, coisas pra dividir, não é isso? É sim, sempre tem. Sempre tem coisas, novidades. Muitas novidades, a gente também se sente muito honrado de poder estar fazendo aqui esse lançamento no Paris Cash, porque ele faz também parte da nossa história, né? Verdade. E sabes que tem um lançamento também, que é em Portugal, anual. Quem sabe ano que vem a gente pode estar nós três lá? Assim, Quem Com sabe? né? Acho que a gente devia marcar, inclusive, isso. E em julho do ano que vem, tá lá em Portugal Sim. fazendo, né? Autografando nossos livros lá. Sim. Boa ideia. Então a gente vai começar agora com a Josélia se apresentando, ela que é uma das coautoras desse livro. Vou mostrar para vocês a minha página. Meu nome é Josélia Fauri, natural de Aciara, Goiás, Brasil. Eu possuo a nacionalidade brasileira e francesa. Viveu no Brasil até os 25 anos e atualmente reside na França, formada em aconselhamento espiritual pelo Instituto Bíblico em Genebra, Suíça. Também sou formada em constelação familiar pela Emergência Harmonica Paris e pelo Instituto Cosine Brasil. Sou especialista em hipnose, regressão, PNL, Reiki e cura arcturiana, nível 1, 2, 3 e 4. Trabalhei por muitos anos em creche com criança de 3 meses a 3 anos. Atualmente, sou funcionária pública na França, atuando em cuidado de idosos de 60 a 100 anos. Além disso, sou terapeuta sistêmica, transgeracional e holística. Uau! Bela apresentação. Uau! Agora eu passo a bola para Patrícia. Aqui estou eu! Linda! Então, vamos lá. Eu sou brasileira, terapeuta holística, coach emocional e resido na França. Com a especialização em PNL, eu atuei por 3 anos oferecendo terapias energéticas para mulheres em busca de autonomia emocional e financeira. Atualmente, eu me dedico a ajudar mulheres em superar desafios nos seus relacionamentos, utilizando rituais espirituais e práticas de curas energéticas. Na minha conta no TikTok, Patrícia Pantoja, eu compartilho ensinamentos sobre a energia feminina, guiando assim mulheres a se reconectarem com o seu poder interior e usarem a sua intuição e se permitirem ser amadas de maneira plena e autêntica. Uhul! Bravo! Agora a gente quer ver a apresentação da Moara. Agora é você, Moara. Eu tô tentando ficar nesse lugar aqui de entrevistada. Não é fácil. Né? Então, vou mostrar para vocês como tá a abertura do nosso capítulo aqui do livro e ler o que foi que nós escrevemos, uma breve apresentação sobre nós. Eu sou paraense, né, Moara Cardoso, paraense de Belém, residente em Paris, é casada e mãe do Cauê e Luca, produtora de eventos internacionais premiada, atua há 18 anos como empresária na área de eventos, como empresas estabelecidas no Brasil e na Europa, e também pós-graduada em gastronomia. Atualmente é também apresentadora do podcast de empreendedorismo em Paris, o Paris Cast. Uê! Foi rapidinho, né? E agora a gente vai fazer uma dinâmica que a Rede Conexão Mulher, especificamente a Catarina Coelho, que é CEO da Rede Conexão Mulher, que produziu esse best-seller, que é o Somos Fodas, mandou algumas perguntas pra gente. Então a gente vai responder as perguntas que ela mandou. Autoras lindas, me diz uma coisa. O que motivou cada uma a escrever a sua história e a escrever esse livro?
Então, para mim, o que me motivou a escrever o livro foi porque eu realmente senti aquela necessidade de poder inspirar outras mulheres com a minha história. Porque no que eu faço, eu ouço muitas mulheres e cada uma tem sempre uma história que toca a gente de alguma forma. E daí, quando essa proposta apareceu, eu pensei, por que não agora é a minha vez de contar para que outras pessoas possam também ser inspiradas? Então, foi daí que veio o desejo, foi de estar ouvindo e sendo inspirada por outras mulheres também. Eu pensei, agora pode ser a minha vez de inspirar outras mulheres também. Verdade. Me inspirou a escrever o livro porque eu acho de extrema importância a gente deixar registrado em algum lugar da nossa vida a nossa história. Seja num podcast, né? Seja no livro. Eu sempre tive vontade, desde a adolescência, de escrever um livro meu. Mas você tem que ter realmente um tempo na sua vida dedicado a escrever um livro seu e viver para aquilo, né? Porque realmente falar detalhes sobre eu, por exemplo, 39 anos da minha vida, você se dedicar em um ano, e eu nunca tive assim um ano que eu possa me dedicar só a escrever um livro. Então, quando surgiu a oportunidade de ser coautora e resumir a minha vida, se tornou mais fácil e eu agarrei essa oportunidade. Então, fico muito feliz de ter escrito nesse momento, é o meu terceiro livro de coautoria minha. Uau, parabéns, Moara! Agora é você. O que me inspirou a escrever a história nesse livro Somos Fodas, eu nunca quis realmente ter filhos. Cada um tem sua história. E eu fiquei grávida muito tarde, e então eu queria deixar registrado para minha filha como foi, né? Passar esse tempo, né? Porque para que ela venha, para que ela está aqui hoje, ela é uma linda moça, ela é praticamente perfeita, minha filha, ela é linda. E eu queria deixar escrito, porque as palavras, como você disse, vai ficar para sempre. Mesmo quando eu não estarei aqui mais, ela poderá ler esse livro, né? Somos Fodas, a minha mãe deixou registrado. E nesse livro eu escrevo que a minha filha ela que me faz ultrapassar todas as dificuldades. Quando eu olho para minha filha, é ela que me faz, que me motiva. Sim. A minha filha, e foi muito difícil para mim ter ela. Foi todo um contexto que não dá para explicar num podcast, talvez no mesmo livro. Então foi isso que me motivou. E o livro da Catarina representa a força. Somos fodas. Eu posso. Para mim é muito importante isso. E foi isso que me motivou. Uau. Esse título é forte, né? Sim. É realmente a gente ser empoderada, quer dizer, nós somos fodas. Eu sou foda. Eu consegui. Consegui. Sim. Foi difícil, foi. Mas eu consegui. Sim, conseguiu. Eu consegui. E o resultado é lá. O resultado é perfeito. Não é mais ou menos. É lindo, é extraordinário. Porque quando eu vejo a minha filha, ela é perfeita. Ela é linda. Sim. E é por isso que eu quis escrever, juntamente com a Catarina, que eu amo, que me inspira muito. Foi isso que me motivou. Senão, eu nunca tive realmente interesse. Eu gostaria de escrever um livro da minha história, mas esse livro eu escrevi minha história, como eu fiz para ficar grávida, ter minha menina. Então, para mim é muito importante. Foi isso que me motivou. Minha filha. Que bom. Em cada capítulo, vocês trazem a história, a visão, a vivência de mundo. O que vocês enfatizaram em cada capítulo? Nesse capítulo, o que mais a gente enfatiza ao falar, olha, eu nem sei como, mas eu consegui resumir minha vida inteira nesse capítulo, de forma leve, falando os pontos principais, mas relendo o meu capítulo, o que eu enfatizo muito é sobre a minha vida, mais do que o empreendedorismo, que eu sempre botei muito
na frente, durante a minha trajetória mesmo de vida, desde que eu comecei a trabalhar e a estudar, sempre botei muito na frente o meu trabalho. Inclusive, eu botei por muito tempo na frente da minha família. Na frente dos meus filhos, na frente dos meus maridos, porque eu tô no terceiro casamento, eu conto os maridos. Então, eu sempre coloquei o trabalho à frente. Eu sempre acreditei que o trabalho me levava ao financeiro e o financeiro cobriria a minha família das melhores oportunidades. Só que tem um momento da nossa vida que o financeiro ele não cobre a gente das melhores oportunidades. Onde nós estivermos, se a gente tiver um companheiro, estivermos bem, tivermos nossos filhos, nossa família, nós criamos as oportunidades boas para vivermos. Então, acho que nesse livro eu não quis enfatizar o meu trabalho, que eu sempre enfatizei, eu quis enfatizar o propósito realmente meu familiar, o que eu aprendi por hoje, meu objetivo é realmente dedicação ao primeiro lugar, minha família, que é meu marido e meus filhos, principalmente. Muito bem. Vai, Josélia, tu. No livro, no meu capítulo, eu enfatizei, que eu acabei de falar, realmente foi como eu fiz, né? O que eu passei desde o dia que eu decidi ficar grávida, né? E todo o processo, médicos, injeções, tudo isso foi muito pesado para mim, e foi isso que eu enfatizei. Era uma dor, né, que eu transcrevi no livro Somos Foda. E como a Moara disse anteriormente, eu sempre coloquei em prioridade a minha família. Eu fui casada aqui na França, casada há 15 anos com um francês, mas o meu casamento, não é que era, mas sempre a minha família em primeiro lugar. E hoje, depois da evolução que eu tive, né, que é todo dia crescendo, né, a gente vai subir nas escadas, eu sei hoje que a minha família é meu marido e minha filha, não é minha mãe e meus irmãos. E isso eu não sabia distinguir. E o problema é que nós brasileiros, eu acho que é isso, nós crescemos, aprendemos que nós temos que trabalhar para nossa família, seja a mãe, o pai, e fica como uma obrigação, e acabamos esquecendo de nós. E isso dói, é uma dor profunda, porque você esquece sua própria história, sua própria família, seu marido, seus filhos. E eu queria registrar isso. Isso me tirou, eu tirei isso. Eu falei, a partir de hoje eu cuido da minha filha, eu amo a minha mãe, eu faço tudo que eu faço para minha mãe. Mas hoje o primeiro lugar é minha filha, porque entre tempo eu divorciei. Quando a gente não cuida das plantas, ela morre. O casamento é a mesma coisa. Verdade. Muito bem. Bravo. No meu caso, esse capítulo eu enfatizo bastante a questão do meu profissional. Até porque na época do que eu estava escrevendo o livro, era essa grande busca que eu queria de me destacar naquilo que eu fazia, de realmente encontrar algo que fizesse real sentido para mim, naquilo que eu estava fazendo com aquelas mulheres que eu já acompanhava. Então eu explico um pouquinho o trajeto, como é que foi, por que eu parei de ajudarem as mulheres mais na questão a ser independente financeira e olhar mais para os seus relacionamentos. Porque no final eu me dei conta que essas mulheres todas tinham realmente um problema financeiro, porque o lado ali amoroso, emocional, estava sofrendo impactos. Então eu precisava desse complemento para ajudar realmente no todo essas mulheres. Então eu conto essa trajetória de como que eu fiz para me conectar com esse lado da questão do relacionamento, e foi maravilhoso tudo que eu pude contar aqui dentro desse livro, e eu espero que vocês gostem muito e que se sintam também inspiradas. Tá vendo? Isso foi um spoiler só. Só um spoiler, né? Para vocês adquirirem o livro e saber das nossas histórias. Aí
Um pouco dessa. Eu sei que muita coisa mudou nessa jornada. Já tem um ano que vocês escreveram, agora o lançamento aqui em Paris, maravilhoso, no Paris Cast, nesse podcast que é um sucesso. Agora, o que mudou? O que dentro de vocês mudou desde quando vocês escreveram? Faz mais de um ano, né, que eu escrevi o meu capítulo no Somos Fodas e muitas coisas mudaram. Talvez, eu não posso te falar se foi o livro, mas talvez. Teve mudanças no meu comportamento, que é o mais importante, em relação à minha filha, em relação ao meu companheiro, em relação à minha família, à minha mãe. E eu posso falar para vocês que eu subi alguns degraus. Eu escrevi o livro Somos Fodas, depois me inspirei, né? Criei um evento, né? Eu sou a criadora de um evento que chama Identidade, que foi realizado aqui no Nexo. Foi um lindo e maravilhoso evento. Eu nem imaginei que eu seria capaz, né? De chegar onde eu cheguei nesse evento. E depois disso, criei também a associação juntamente com a minha irmã, a Associação Cerrado Goiana, que fala da cultura goiana, da história do Goiás. Escrevi também o livro de Dona Fofa, que é a minha mãe, linda, maravilhosa. As aventuras da Dona Fofa no Cerrado Goiano, juntamente com a minha irmã, um livro interativo que fala da cultura goiana. Escrevi o livro de Dona Fofa. Fui para o Brasil, fiz o evento Identidade em Goiás, foi um sucesso também. Uau, verdade. Então, eu já fiz tantas coisas que às vezes eu nem falei assim. Às vezes eu falo, eu não fiz nada, mas Sim. é porque a gente não vê, né? Como a gente não vê o que os nossos filhos crescem, é a mesma coisa a gente. Depois de um ano que eu estive no evento, não, mesmo antes, né? Eu estive no evento da Catarina, o primeiro evento que você fez, Mora. Eu falei só para fazer um pouco aqui. Eu falei no evento, eu escrevi, eu falei, eu vou palestrar. 6 meses depois eu estava palestrando em Portugal com a Catarina Coelho. Depois, praticamente um ano, eu já tinha escrevido o livro. E eu acho que... Eu acho não. Que negócio de achar não, né, Catarina? Eu tenho certeza que é somente decisão. Quando a gente toma uma decisão e a gente coloca em prática, as portas se abrem. Verdade. Uau! Muito bem. E você, Patrícia? Então, depois de um ano que eu terminei de escrever o meu capítulo, na verdade, assim que eu finalizei a escrita do meu capítulo, foram acontecendo muitas coisas. E como era a questão profissional que eu destacava bastante aqui nesse livro, eu estava começando ali na plataforma do TikTok, né, quando eu falo da transição de ajudar mulheres com os rituais. Então, meu TikTok, ele explodiu. Hoje eu acho que eu tô com 67 mil seguidores. Então, a nível financeiro, eu sou, como que fala, remunerada, né, pelo TikTok, pela plataforma, tudo. Clientes começaram a chegar, clientes pagantes, né? Clientes pagantes começaram a surgir. Então, na questão do profissional, eu me sinto realmente muito realizada, porque eu entendi que realmente era isso, gente. Era falar sobre relacionamento. E o que é mais interessante é porque eu só compartilho a minha história com essas mulheres, sobre toda a trajetória que eu fiz, no caso. E depois, a nível pessoal, muitas coisas. Assim que os clientes pagantes chegaram, eu comecei a me organizar, porque eu conto que houve ali um processo de separação, né? Esse é o
pequeno spoiler da minha história e vão lá conferir aqui nesse livro. Então eu estava recentemente separada, estava naquele todo processo. E aí, claro, eu estava começando do zero a nível financeiro, questão de trabalho, se estabilizar de novo. E aí, depois disso, eu consegui viajar nas férias aqui na França, que olha que o mês de julho e agosto a gente sabe que é os meses mais caros para você ter umas férias dignas. Então eu consegui viajar para o Portugal com a minha filha em pleno julho. Eu consegui trazer a minha mãe aqui esse ano para poder participar desse lançamento do podcast, que está aqui nos isso. Então eu também me conectei com outras pessoas. O meu outro trabalho, que eu ainda continuo fazendo com a Unesco, também evoluiu. Eu me conectei com outros empreendedores. Apareceu também uma segunda proposta de escrever um outro livro, um outro capítulo. E o mais importante, porque eu falo de relacionamento, né? Então, eu também me conectei com o amor da minha vida. O melhor, sim. Essa daí é a melhor de todas. Então aconteceram realmente muitas coisas. Muitas coisas que hoje olhando, gente, foi um ano aconteceu realmente muita coisa. E eu me sinto realmente uma mulher muito foda. Arrasou. Olhando vocês contarem, realmente a gente não se dá conta como um ano Não dá. que dá muita coisa na nossa vida. Mas a gente não vê. A gente não vê, né? Não. E um ano pra cá, eu tô começando a ficar toda arrepiada, mas um ano pra cá eu realizei coisas que eu não realizava por anos. É como se patamares da minha vida por 5 anos aí estivessem parados e eu consegui realizar esse ano. Então, assim, voltando um pouco em 2024, onde a gente escreveu esse livro, em 2024 eu estava trabalhando muito na área de eventos aqui, me dedicando muito, porque financeiramente eu queria muito trazer meu segundo filho, e eu já estava nesse processo de trazer ele. Então, eu consegui trazer ele da Austrália. O meu primeiro filho já estava aqui. Nós fomos para o Brasil em dezembro, passando o Natal e o Novo com a minha família, tanto o meu filho mais velho quanto o meu filho mais novo. Né? Então, tinha 6 anos que eu não via o meu filho mais velho, que ele morava na Austrália. Tivemos esse reencontro familiar que foi importantíssimo para toda a minha família. Que bom, né? Somos muito família, tanto do meu pai e da minha mãe somos grande, muitos muito unidos, assim. Então foi uma felicidade enorme compartilhar esse momento com a minha família no final do ano, passando Natal e Ano Novo no Brasil. E quando a gente fala que eu trabalhei muito, é para isso que o financeiro serve, para proporcionar esses momentos que a gente precisa, tá? Trazer meu filho de lá foi a coisa mais importante que aconteceu nesse um ano. Mas quando eu cheguei aqui, outras coisas aconteceram sem eu mesmo planejar. Eu tenho um companheiro que é um padrasto maravilhoso, que é um companheiro maravilhoso. E a gente morava em Paris, quando eu estava escrevendo o livro, né? Que eu falei que eu era residente de Paris ainda. Mas a gente morava num apartamento que não era nosso, era um apartamento pequeno. E tem 4 meses que a gente está no nosso apartamento, um apartamento grande, onde os meus filhos, cada um tem seu quarto. E que foi todo reformado, feito com muito carinho pelas mãos do meu marido. Oportunidade essa que ele agarrou, que surgiu para ele, que ele agarrou e que ele nos deu de presente para nossa família. Ai, parabéns. Eu começar a chorar com essa foto? Sim, ai, que lindo! Então, eu sou muito grata. Esse ano tá sendo incrível, 2025 tá sendo incrível. Eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida. Eu desacelerei no meu trabalho, porque eu aprendi com todos esses anos que a minha família é em primeiro lugar. E que, por incrível que pareça, o financeiro, ele vem. Entendeu? Se você tá equilibrada com o seu relacionamento, com a sua profissão, com os seus filhos, quando você tem um equilíbrio emocional bem, tudo flui. Tudo flui. Entendeu? Só que eu vivi por muitos anos na minha vida não tendo esse equilíbrio emocional, nem com os companheiros que eu tive, e fiquei 9 anos da minha vida sozinha, trabalhando para dar o melhor para os meus filhos. Enquanto você é uma mãe solo, é muito difícil você conseguir financeiramente tudo que você quer dar para os filhos. Então hoje eu tenho um companheiro, eu não sou uma mãe solo. Então hoje é muito mais fácil conseguir ter mais tempo para eu ficar em casa, cuidando da minha casa, cuidando do meu marido, cuidando dos meus filhos.
E não só trabalhando que nem uma louca, como era a minha vida no ano passado. Ano passado a gente fez o Conecta Paris, esse ano a gente fez o Conecta Paris de novo também, que é da Rede Conexão Mulher, que é da Catarina Coelho, e foi um grande sucesso esse Foi ano sim. aqui. A gente tava lá. Né? E então, assim, fechamos aí com chave de ouro o primeiro semestre de 2025. Estamos agora entrando no segundo semestre de 2025. Meus filhos estão estudando aqui. E, enfim, estou muito feliz. Parabéns, Moara! Eu queria só lembrar que eu escutando a Moara falando desses bens materiais que vão aparecendo oportunidades, eu esqueci de falar, gente. Eu consegui também comprar um carro, né? Depois desse último ano, Então, realmente são muitas conquistas que a gente vê que, às vezes, uma oportunidade, quando você decide agarrar essa oportunidade, ela vai começar a abrir portas em outras coisas também. E é só depois de um ano que a gente consegue se dar conta, realmente. E eu acho que a gente deveria sempre fazer isso, né? Cada ano olhar, gente, o que eu fiz durante esse ano? E a gente vai se surpreender com tanta coisa que a gente foi capaz de fazer. Às vezes a gente só programa o que vai fazer, mas a gente não olha o que aconteceu, né? É um exercício importante. Sim. Ai, que lindo, Moara. Parabéns, autoras. Que lindo esse movimento, esse podcast, essa conversa. Eu fico muito feliz em receber todas vocês nesse projeto, porque a história de cada uma é inspiradora. E agora eu quero fazer uma pergunta que eu quero deixar aqui registrado nesse podcast, no Paris Cast, o melhor e maior podcast de Paris, da França. Vamos lá. Se você tivesse mais 2 páginas para escrever, o que você escreveria que não está aí no seu capítulo? Conta para mim. Nessas 2 páginas eu enfatizaria agora a minha parte do meu pessoal, não mais do profissional, porque como você contou aí, que tudo faz parte, é um complemento um do outro. Então eu buscava tanto o profissional, ser reconhecida, conseguir ajudar mulheres, sentir que realmente aquilo fazia sentido para mim, mas no fundo eu também gostaria de me conectar com aquela pessoa que ia contribuir na parte emocional minha também. Não que eu precisasse, por alguma razão, dessa pessoa, mas eu sei que uma pessoa na minha vida seria um complemento, porque sozinho a gente vai longe, mas a gente vai rápido, mas a 2 a gente vai mais longe. E é mais longe que eu pretendo ir. E nesse período, né, eu me conectei com essa pessoa que é super na sua polaridade masculina. E tudo isso porque eu me conectei com a minha energia feminina, então eu dei espaço para que essa pessoa chegasse e contaria justamente esse processo, como é que foi de encontrar essa pessoa e como está sendo agora nessa nova experiência. É tudo isso que eu gostaria de contar agora nessas 2 páginas. Bom, se eu tivesse mais 2 páginas do livro, o que eu falaria? Falaria como minhas férias em família da Itália foi maravilhosa. Uau! Porque foi maravilhoso passar dezembro no Brasil com meus filhos e reconectar minha família, mas quando a gente voltou, a gente planejou uma viagem para a Itália em julho também, já com o meu marido. Então, mostrar para os teus filhos. Eu já tinha ido para a Itália 2 vezes, mas para o meu marido era a segunda vez, para os meus filhos era a primeira. Então, mostrar para os meus filhos coisas novas, né? Coisas que a gente tem possibilidade de fazer aqui na Europa, que é viajar para outros países, outras culturas, outra gastronomia. Então, foi maravilhoso. Contaria que eu aprendi a esse ano enfatizar a minha família, né, a viver mais para minha família e saber o quanto é bom arrumar a minha cama, varrer a casa, colocar roupa para lavar, que eu não dava bom em nada disso, porque eu nunca tive que fazer isso na minha casa. Eu tive secretárias no Brasil, então eu não sabia, eu sempre
decorava a minha casa, mas não era aquele prazer, era porque era necessário ter um lar bom para os meus filhos. Mas hoje eu tenho o prazer de escolher, quanto é bom a gente poder escolher a cor que a gente vai pintar o nosso quarto, o lustre que a gente vai colocar, papel de parede. Então, isso são coisas que eu estou conquistando, fazendo, porque a minha casa está em reforma, com os meus filhos. Então, esse processo deles escolherem o quarto deles, porque quando criança eu escolhi o tema do quarto deles. Agora eles são adolescentes, eles escolhem o tema do quarto, escolhem o papel de parede. Então, é uma fase gostosa em família, onde meu marido escolhe o que ele quer, eu escolho e a gente vai, né, juntando, construindo tudo. Colocaria os meus planos futuros para 2026. Eu quero muito escrever um livro só meu, mas enfatizando a gastronomia. Então eu quero muito, um planejamento para 2026 escrever um livro gastronômico com receitas minhas. Então isso é uma coisa que eu quero muito. E é isso, se tivesse mais 2 páginas eu colocaria o quanto está sendo uma fase maravilhosa no auge dos meus 39 anos. Eu realmente acho que estou na melhor fase da minha vida. Uau, maravilhoso! E você? Se eu tivesse mais 2 páginas, eu colocaria, deixar guardado, para não refazer o que eu fiz, para não voltar atrás. Porque só assim estava registrado. Porque, como a Moara disse, eu estou vivendo uma fase de evolução muito grande na minha vida. Eu estou dando passos, não são pequenos passos, grandes passos. E às vezes esses passos são dolorosos. E às vezes eu falo para mim mesma, mas por que você fez tudo isso? Né? Em 2025 eu acordei e eu escreveria isso, o que eu não faria mais. Porque é doloroso, dói. Quando a gente acorda, dói. Dói limpar os traumas, dói desapegar. Eu sou muito apegada à minha mãe, então dói desapegar. Eu escreveria isso para ficar registrado. Não faço mais. Segue em frente, não olhe para trás. Muito bem. E eu acho assim, muito maravilhoso isso, porque quando você escreve isso, você está ajudando outras pessoas a desapegar, outras pessoas a virar essa chave. É uma chave dolorosa. Sim. Porque quando você acorda, 2025 para mim foi, eu acordei, eu estou no caminho errado, o que eu estou fazendo não está me levando para os bons resultados. Não é resultado financeiro, não estou falando disso, mas que inclui também. Mas eu não estou feliz, a minha energia não está fluindo, a minha família não está em primeiro lugar, eu não sou a pessoa mais importante na minha vida. Eu escreveria isso para ficar registrado. Nunca mais volte para trás, sempre para frente. Muito bom. Bem. Porque dói, viu? Verdade. E eu acho que é legal a gente realmente sempre olhar pra frente, né? Tem uma frase que diz assim, não olhe pra trás, senão dá vontade de voltar. Então olhe sempre pra frente, que assim a gente vai em busca das coisas que a gente realmente quer. Porque quando você... eu falo por mim, como... Sim, claro. Assim, a gente estava vivendo uma vida de engano, né? Você, o trabalho em primeiro lugar, trabalhava. A Patrícia, relacionamento. Eu, realmente, minha família, minha mãe, né? Porque como meu pai morreu, eu só tinha minha mãe, então nós apegamos muito, entendeu? Então eu não queria deixar aquilo ali, queria cuidar. Então, é muito doloroso quando você chega num nível de conhecimento, você fala, tudo que eu fiz está errado. E eu pensava que estava fazendo certo. Então, dói. E para desapegar, o desapego dói. Você, como pensa, você que utiliza a PNL, sabe, dói. Não é porque eu tenho conhecimento que não vai doer em mim. Certo. Vai doer ainda mais, porque eu vou falar, mas como assim? Todos esses anos... eu vivendo no engano,
Verdade. É aí que eu me vem a palavra da Bíblia, né? Eu não sou religiosa, mas eu amo a Bíblia, né? Sou formada também. Que fala, tudo é engano, né? A gente vive... E quando a gente acorda, parece... Ai! E dói. Dói. Sim. E dói. Sabe que eu acho que... Porque nós três conseguimos, cada um na sua peculiaridade, porque a gente tem experiência, porque a gente está amadurecendo o tempo inteiro na nossa vida, seja em diferentes idades que nós temos. Mas isso é o mais importante, eu acredito, para todo mundo, é você adquirir experiência, passar por isso, por todo, cada um com os seus pontos, mas evoluir. A evolução, ela é a base de tudo, né? A minha mensagem final seria: invista em autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é que vai fazer você despertar. Não existe outra coisa que o autoconhecimento para você despertar e te liberar de traumas e aprender a deixar fluir. É o autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave. A minha mensagem final que eu quero deixar aqui para todos é: agarre todas as oportunidades que aparecerem, porque eu tenho certeza que a Moara lembra que quando a proposta chegou, eu ainda hesitei, eu não estava certa, que era isso mesmo que eu queria fazer, mas eu agarrei essa oportunidade, eu me senti realmente alguém que estava tendo um enorme privilégio de poder fazer parte desse projeto da Catarina, da Rede Conexão Mulheres e tudo, então eu agarrei essa oportunidade e olha só tudo que aconteceu depois, em 1 ano. Então, a minha mensagem é essa: agarrem todas as oportunidades, porque você nunca sabe o que vai dar lá na frente. E com certeza, quando você agarra uma oportunidade, você só está dizendo para o universo: pode mandar mais, que eu sou pronta para receber. A minha mensagem final é sobre equilibrar a vida. Eu sou da balança, né? Libriana. E eu sempre busquei um equilíbrio em tudo. Infelizmente, não depende de nós muita parte da nossa vida. Por exemplo, um relacionamento. Às vezes não depende só de nós, depende do companheiro que nós estamos. Mas eu acho que o equilíbrio de tudo é o que nos faz feliz. Então, você não é só feliz sendo mãe, você não é só feliz sendo esposa, você não é só feliz trabalhando, você não é só feliz dona de casa, você não é só feliz viajando, nem só comendo, nem só vivendo de uma religião, nem só vivendo de uma política. Equilíbrio, né? Você tem que equilibrar tudo. E eu acho que na vida é bom você ter e saber um pouco de tudo. Então, você ser mulher, ser esposa é maravilhoso. Você ser mãe é maravilhoso. Você ser dona de casa é maravilhoso. Você trabalhar na sua área, ser uma boa profissional é maravilhoso. Você ter amigos é maravilhoso. Você estar com a família é maravilhoso. Você estar sozinha é maravilhoso. Você ter um dia de beleza, você ter um dia de viagem com a família ou sozinho, com os amigos. Eu acho que o equilíbrio geral de poder ter um pouquinho de tudo é a chave de você viver bem emocionalmente. Muito bem, verdade. Equilíbrio. Equilíbrio é tudo. E foi isso. Por aqui assim a gente vai encerrar, né? Vou deixar cada um de vocês encerrar também. Muito obrigada por essa oportunidade, Catarina. Esse aqui é o meu terceiro filhinho, né? Porque eu já tenho 2, mas esse daqui é como se fosse o meu terceiro, porque esse aqui abriu oportunidades, como eu falei, para escrever um outro capítulo com um outro livro. Mas também eu esqueci de dizer que eu estou escrevendo agora o meu próprio livro. Então tá aí. Daqui a pouco. Vamos. Isso. Então, muito obrigada por essa oportunidade. E eu me sinto realmente uma mulher muito foda. Obrigada pela oportunidade. Beijo. Já foi. Eu quero agradecer também a oportunidade de ter participado desse livro, de trabalhar com a Catarina Coelho, que é um presente. Ela nos ensina muito sempre. A Rede Conexão Mulher é uma rede de apoio às mulheres aqui na Europa e no Brasil também, às mulheres da língua portuguesa. Então, assim, que a gente possa ainda ter muitos livros, muitas revistas, muitos eventos, né? Muito trabalho, muitas felicidades familiares ou não próprias, enfim. E é isso, deixar aqui registrado o carinho enorme que a gente sente pela Rede Conexão Mulher, pela Catarina Coelho, e somos nós.
Somos. Nós somos fodas, Catarina. We were riding through the night, moonwood on my side, once upon a time. As high as the sun.